Fala pessoal, professor Marcos aqui. Na semana anterior eu havia postado um conteúdo novo para vocês na parte de biologia, logo após aquele último material que falava sobre evolução. Então a gente já havia discutido ali sobre Lamarck, Darwin e a última teoria, né, que era o neodarwinismo. E para a aula, né, as aulas seguintes aí, a gente começou a trabalhar um termo aí que é a famosa ecologia, né, que é um termo que é amplamente cobrado aí no Enem, porque é a parte final do terceiro ano. Inclusive é um termo que vem sendo bastante difundido aí no mundo todo, né? Devido à questão da importância ambiental, né? Então é um termo, é um conteúdo, né, que vem ganhando cada vez mais respaldo e vem se tornando aí bastante importante, principalmente aí, né, nessas avaliações aí, Enem, vestibulares, etc. Então olha só, biologia a gente pode falar, pessoal, que é um ramo, né, uma parte da biologia aí que vai estudar ali basicamente as relações, né, dos seres vivos com o meio ambiente, tá? E a partir desse momento eu já consigo tirar aqui duas situações que quando a gente fala em ecologia, né, basicamente a gente está estudando também um ecossistema e o ecossistema seria aí, né, o conjunto, tá? Conjunto de fatores vivos e não vivos. Ah, mas o que seria um fator vivo e não vivo, né? A gente pode pegar, por exemplo, como fator vivo os animais, as plantas, né? E como fatores não vivos aí, relevo, solo, pH da água, demanda de água, né? Clima, né? O tempo. Então, tudo isso aí são fatores não vivos que relacionam com os fatores vivos e que, de certa forma, vão criar no final um ecossistema que é essa interação toda, né, entre os fatores vivos e os fatores não vivos. Só que esse nome, ele é feio, né? Ele é estranho. Então a gente resolveu nomear de outra maneira. Seriam aí fatores bióticos, tá? Que seriam aí os fatores vivos e os fatores abióticos, que seriam aí os fatores não vivos, certo? Esse a no início da palavra, como prefixo da palavra aqui, significa não. Então seriam fatores aí não vivos, tá? É um termo derivado do grego que foi formado a partir das junções das palavras oikos e logos, né? Que significam respectivamente casa e estudo. Então a gente está estudando, né, ecologia, a casa dos seres vivos, né? Então o termo ecologia faz referência ao estudo da casa de cada organismo do planeta, tá? O termo ecologia foi utilizado pela primeira vez em 1866 por um zoólogo, né, alemão chamado Ernst Haeckel e um trabalho denominado de Generale Morphologie der Organismen, né? Nessa obra aí, o autor definiu a ecologia como estudo científico das interações entre os organismos e o seu ambiente, ou seja, ele já tinha uma ideia um pouco precária do que era, né? Mas já existia uma certa direção do que seria o estudo da ecologia, tá? É uma das ciências mais complexas e amplas, pois para compreender o funcionamento da natureza, ela envolve o estudo de diferentes campos de estudo, como evolução, genética, citologia, anatomia e fisiologia. São conteúdos aí que a gente discutiu aí, né, nos tópicos anteriores aí do terceiro semestre. Beleza? Olha só, pessoal, para a gente poder começar a falar em ecologia, a gente precisa entender, de certa forma, quais são os níveis de organização. Então, quando a gente estuda ecologia, é importante saber que ela se divide em determinados níveis. E a partir disso daí, eu trouxe a definição e o conceito de cada nível desse para vocês, né? De população, espécie, comunidade, tá certo? Na sequência, ecossistemas, né? Biosfera, biodiversidade e os outros conceitos básicos de ecologia, que são habitat, nicho ecológico, fatores bióticos e abióticos, tá? Pessoal, olha só. O que é uma espécie, tá? Possivelmente já ouviram esse termo em algum local.
Espécie faz referência aí a um organismo, né, um conjunto de organismos, com as mesmas características morfológicas, né, ou seja, eles são semelhantes, né, eles são iguais. Aí. E eles vivem no mesmo local, na mesma região, na mesma unidade de tempo, e quando eles se reproduzem, eles deixam aí descendentes férteis. Então, por exemplo, vamos supor que chegou lá no Pantanal, em determinada região lá, e tem um grupo de 20 capivaras ali. Qual que é aquela espécie ali? É a capivara, né? Mas o que, que é que caracteriza aqueles animais como sendo ele a capivara? Então você vê lá, você vê ali um mamíferozinho, né? Não tão grande, pequenininho, os pelos grossos, o nariz mais compridinho ali. E ele tem as suas particularidades de pelagem, né? De viver em bandos ali, viver em grupo. Então ele tem algumas certas características que classificam ele como sendo de uma espécie, né? Que no caso é a espécie das capivaras. Então, qualquer coisa que destoa ele, né? Vamos supor ali que o animal apareceu lá com um chifre, por exemplo. Então, isso destoa ele daquela espécie, ele poderia ser enquadrado aí em uma outra espécie. Então, você tem que sempre levar em ideia, né? Esse conceito de que os organismos precisam viver no mesmo local, na mesma unidade de tempo, e que quando reproduzem aí, eles deixam então os descendentes férteis. Tá certo? Por um outro lado, né, se eu tenho vários organismos de uma mesma espécie, eu tenho a definição aqui de cima, né, que é a definição de população. Então, né, quando eu estou falando assim, eu tenho 20 capivaras, então eu tenho uma população de capivaras. Por quê? Porque são todas da mesma espécie, tá? Ah, eu estava lá numa savana africana e vi um grupo lá de 10 zebras, então eu tenho ali uma população de zebras porque são organismos da mesma espécie, somente da mesma espécie. Certo? Então eu tenho uma população ali de zebras. A partir do momento que eu começo a misturar essas populações, né? Então a minha população de zebra ali, eu misturei ela com uma população de hienas, por exemplo, que se encontraram em determinado local para poder beber água. Então eu tenho tanto a população de zebra de um lado quanto a população de hienas do outro lado. Então, quando eu olho para esse grupão de animais, onde eu vejo dois animais de espécies diferentes, ali a gente está falando então de uma comunidade. Tá? Então, a comunidade é quando a gente vai ter mais de um conjunto de uma população que vive aí numa mesma região. Ok? O que seria o ecossistema, né? Conjunto dessas comunidades que interagem entre si e com o ambiente, formado pela interação aí, ó, de biocenoses, né, e biótopos. Então, na verdade, aí a gente tem um conjunto bem extenso de fatores vivos e não vivos que estão se interagindo ali entre eles, né? Estão se interagindo ali entre si, tá? Isso daí formaria ali para nós o famoso ecossistema. Aumentando aqui o nosso nível de organização, a gente tem aqui a biosfera, né, que seria o nível mais amplo, que corresponde ao conjunto de todos os ecossistemas unidos ali, de diferentes regiões do planeta, né? Ou seja, o local onde estão todos os seres vivos e a reunião de toda a biodiversidade existente na Terra. Já esse termo, né, biodiversidade, que está aqui e aqui também, né, significa na verdade o quê? Variedade de vida. Então, quando a gente fala assim, olha, a Amazônia ela tem uma alta biodiversidade. O que isso significa? Né? O que isso quer dizer? Que a gente tem uma variedade de vida lá dentro muito alta. Né? A gente tem várias espécies diferentes coabitando ali naquele mesmo ecossistema. Beleza? Em relação aos conceitos básicos de ecologia, né? O que seriam esses três aqui? Habitat, nicho ecológico e os fatores bióticos e abióticos que já foram discutidos aqui anteriormente. Né? O habitat é quando a gente tem um ambiente físico, tá? Que vivem em determinadas espécies, né? As condições do ambiente dependem de fatores abióticos que afetam diretamente os seres vivos presentes. Alguns exemplos são, né, por exemplo, o habitat do leão, as savanas, o habitat do tatu, as florestas. Então, quer dizer, você tem que ter condições mínimas ali para que aquele indivíduo consiga ficar adaptado e consiga sobreviver. Então, por isso que fala, né, ambiente físico em que vivem determinadas espécies, né? E essas condições de sobrevivência
dependem, logicamente, dos fatores abióticos, ou seja, dos fatores não vivos, para que aquele animal consiga, né, ele sobreviva ali. Beleza? Em relação ao próximo tópico aqui, que seria um nicho ecológico, né? O nicho ecológico ele seria o quê, né? Ele representa o hábito, né? Ele seria ali é o que a gente costuma falar, é o CEP do indivíduo, né? É onde ele mora, é o hábito de vida, o que que ele faz, né? Então ele representa ali, por exemplo, né? As funções, né? Igual se a gente pegar entre leão e leoa. Então a leoa que vai caçar e cuidar do filhote, enquanto que o macho, o leão macho, vai defender dos invasores. Cada animal ali tem uma função, né, dentro desse sistema. Então isso aí seria a palavra-chave. Então quando você diz nicho ecológico, né, seria ali a função, o que que esse animal ele está desempenhando ali dentro daquele sistema. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, compreendido. É uma aula extensa, mas o conteúdo ele é bem de definições. Então, qualquer dúvida aí, vocês podem me chamar. Estou sempre à disposição. Beleza? Forte abraço e até mais.